Bom dia. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Encontro Internacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva da Unilab, um evento realizado e idealizado pela Unilab Prograde, com a programação do dia 22 a 24 de setembro. Teremos agora a fala da nossa vice-reitora, professora Cláudia Carioca. Ela já está conosco? Enquanto ela entra, eu vou fazer... Ah, está entrando. Pronto. Vamos aguardar que ela esteja entrando. Sabemos que com esse uso frequente de internet, nem sempre as conexões estão a nosso favor. Então, requer de todos nós um pouco de paciência para podermos viver os nossos eventos, as nossas lives, as nossas aulas, de acordo e ter um pouco de paciência com a nossa internet. Professora Cláudia? Dizer que nós já estamos aqui com participantes entusiasmados para poder ter novas aprendizagens nesse evento. E é isso realmente a intenção desse evento. Bom dia, professora Cláudia Carioca, seja bem-vinda ao nosso evento, pedindo que a senhora faça a recepção, a saudação aos nossos convidados do primeiro Encontro Internacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva da Unilab. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que estou aqui representando a reitoria da Unilab, deste evento tão importante para o nosso momento. Momento esse que as pessoas têm falado muito da questão inclusiva, mas que, de fato, não se discute a inclusão. A inclusão parece que continua no campo da teoria, mas na prática ela não se concretiza. E na Unilab, nós queremos que essa questão seja, de fato, concretizada através de ações efetivas. A nossa pró-reitoria de graduação tem se empenhado em promover ações que falam realmente de como essa questão de educação inclusiva, da questão da acessibilidade, de uma educação que realmente considere todos os níveis, as dificuldades que as pessoas têm em relação ao seu processo de escolarização. Então, nós temos que ter noção de que essa discussão é extremamente importante para o nosso contexto, para a nossa vivência, para a nossa atualidade. Há pouco tempo atrás, muitas pessoas não tinham acesso não só ao ensino básico, como também ao ensino superior. E hoje nós temos modificado todo esse pensamento que fazia com que as próprias pessoas se achassem menores do que as outras. O processo de inclusão, ele trabalha exatamente essa questão inicial de que podemos, sim, participar de qualquer processo educacional por meio dos nossos conhecimentos iniciais e que, por mais que eles sejam poucos, eles não serão algo que inviabilizará a qualquer ser humano a participar de um processo de educação inclusiva. Esse é o primeiro ponto. Acredito que esse congresso, essa discussão que está sendo feita aqui, esse encontro, ele vai propiciar a todos os participantes a levantarem questões muito importantes em relação a esse tópico. E eu fico muito satisfeita representando aqui o professor Roque, que está de férias. Ele gostaria muito de estar aqui presente para tratar deste assunto, que ele é muito caro também, né? Até porque ele vem de minoria, e de minoria que tem muita dificuldade com essa questão da acessibilidade para a educação, dentre outras coisas.
Então, fica aqui o meu abraço a todos, parabenizo a Prograde, parabenizo a todos que organizaram o evento e ficamos à disposição para que o processo de inclusão cada vez mais seja efetivado na nossa universidade. Muito obrigada. Eu agradeço aqui a professora Cláudia Carioca pela saudação, dizer que realmente é o interesse da Prograde em tratar dessa temática, para que a gente possa cada vez mais entender a importância que ela tem, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos nós da sociedade, porque enquanto houver exclusão, todos nós seremos prejudicados, teremos sempre a noção de que estamos desrespeitando o outro ser humano dentro de um processo que deve ser cada vez mais de inclusão e de respeito. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do evento e depois cedo a palavra ao professor Olavo Garantizado, que é o nosso pró-reitor da Pró-reitoria de Pesquisa. Então, só um pouquinho para a gente poder situar os nossos convidados acerca do nosso primeiro encontro internacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva da Unilab. Lembrar que a Unilab é uma universidade internacional da lusofonia afro-brasileira e esse evento ele vem cumprir determinações do Plano de Desenvolvimento Institucional, que tem por missão agregar países membros da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e, nesse sentido, a Unilab vem com a intenção de interiorizar o conhecimento, de se integrar às comunidades, tanto do Ceará, do Irité, como também do Recôncavo Baiano, e a questão da internacionalização. Então, dentro dessa perspectiva, a Prograde deliberou pela realização desse evento, um evento que já vinha sendo feito algumas introduções com relação a esse debate, já havíamos realizado por meio do curso de pedagogia da disciplina Fundamentos da Educação Especial, alguns eventos dando conta dessa temática, e aí agora, na condição de pró-reitora, decidimos, dentro da Prograde, fazer esse evento de amplitude internacional, de modo que pudéssemos ter noção das políticas que estão sendo desenvolvidas acerca dessa temática dentro dos municípios de Redenção, dentro de Fortaleza, e também nos países convidados que nós teremos aqui durante esse evento, que é Moçambique e Cabo Verde. Esse evento, ele tem entre os seus objetivos a perspectiva de publicizar, de defender a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, um documento de 2015, mas um documento que tem os seus debates travados desde 2000 e que 15 anos depois é que ele foi aprovado. Então, urge cada vez mais que possamos dar voz e vez a esse documento no sentido de garantir que possamos cada vez mais garantir a inclusão de pessoas com deficiência, com pouca mobilidade, dentro das escolas, na nossa sociedade, de modo a discutir sobre experiências educacionais inclusivas, desenvolvidas em âmbito governamental pelo Brasil, Cabo Verde. Então, nós vamos ter aqui também, apresentar experiências voltadas a escolares com deficiências na Secretaria Municipal de Educação de Redenção, também na Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Nós vamos tratar de tecnologias assistivas junto a escolares, nós vamos tratar aqui também de questões tecnológicas com relação à robótica, experiências escolares junto a estudantes autistas. Então, nós vamos ter 3 dias aqui para que nós possamos conhecer experiências em âmbito governamentais que estão tentando dar conta desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, mostrando experiências no campo da educação. Então, nós queremos aqui agradecer à UniCV, que é a Universidade de Cabo Verde, onde nós vamos ter aqui palestrante da Universidade de Cabo Verde. Nós vamos também aqui agradecer à Universidade Pedagógica de Moçambique, que também teremos aqui docentes de lá. Quero agradecer à professora Rosalina Tavares,
que é nossa docente da Unilab, e que ela nos ajudou na questão de podermos contactar com professores de Cabo Verde e que nós pudemos convidá-los para que eles pudessem estar conosco aqui. Queremos agradecer a SME de Redenção, a SME de Fortaleza, a Faculdade de Educação da Universidade Federal, a Estilos, que é o Centro de Estudo e Formação e Consultoria. Queremos agradecer a SEDUC, do Estado do Ceará. Teremos aqui o professor Paulo Vitor. Queremos agradecer também a colegas da Unilab, que aceitaram estar conosco aqui nesse evento como mediadores, como, por exemplo, a professora Cristina Teodoro. Nós vamos ter aqui o professor Pedro Costa Leiva, a doutora Viviane Pinho, nós vamos ter aqui a professora Geórgia Paiva e a professora Fátima Bertini. Então, dizer que nós não conseguiríamos fazer um evento dessa grandiosidade, dessa proporção, sozinhos, ainda que fôssemos uma universidade, mas precisamos e contamos com parceiros valiosos, que solidários e compromissados com o Estatuto da Pessoa Deficiente, aceitaram a nossa proposta, o nosso convite, e estão conosco nesses 3 dias e na luta para que possamos cada vez mais construir uma sociedade respeitosa, afetuosa e amorosa, porque eu acredito que, à medida que conseguimos colocar em prática o Estatuto da Pessoa com Deficiência, teremos não só uma sociedade inclusiva, mas uma sociedade respeitosa e também amorosa, porque o sentimento de bem-querer passa também por respeitar o direito do outro. Então, nesse momento, a todos que contribuíram conosco para poder realizarmos esse evento e saudar as pessoas que receberam o nosso convite, que estão conosco durante esse momento. Nós tivemos quase 350 inscrições nessa primeira edição desse encontro internacional, o que para nós é uma satisfação, é uma alegria e que confirma cada vez mais a importância desse debate dentro da escola, dentro da educação básica, dentro da sociedade brasileira e, no nosso caso, tratando da sociedade do Maciço do Baturité, como também do Recôncavo Baiano e relacionando com esses 2 países que vão estar conosco, que é Moçambique e Cabo Verde. Então, quero aqui agradecer por todos aqueles que aceitaram o nosso convite, que estão conosco como inscritos participando desse debate, que a gente possa ter 3 dias aí de grandes aprendizagens, trocar experiências, socializar dificuldades, reerguer as nossas esperanças. Acredito que um evento desse vem dizer que nós podemos sim construir uma sociedade melhor, mas para isso precisamos do outro, precisamos saber de outras experiências que estão sendo construídas, para que a gente se fortaleça, para que a gente se inspire e dentro dos nossos lugares de trabalho, seja na escola, seja num hospital, seja em casa, a gente possa, a partir dessas experiências, acreditar sim que é possível a inclusão, que todos nós temos direito a ter contato com pessoas que têm algum grau de deficiência, para que elas possam também ser felizes conosco, dentro dos nossos espaços de trabalho, em casa, e por onde nós andarmos, que nós possamos ter essa noção exata de que a sociedade, ela deve e precisa ser inclusiva. Então, agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão conosco. A gente vai ter hoje o professor Wilson, que ele vai trabalhar sobre a questão do autismo, é o nosso terapeuta, e ele é uma pessoa que tem uma vasta experiência, até no sentido de construir metodologias para poder trabalhar com crianças autistas. Então, agradecer mais uma vez e passar a palavra ao nosso pró-reitor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o professor doutor Olavo Garantizado. A Prograde, pela iniciativa de fazer um encontro, né, com parcerias institucionais firmadas com outras organizações, com integrantes da nossa instituição, com integrantes de outras instituições, não é? Saudar aqui os intérpretes,
né, que estão presentes, que estão fazendo o processo já inicial, e saudar também a você, enquanto pró-reitora de graduação, e a professora Cláudia, representando a reitoria da Unilab. Né? Eu acho que a temática é uma temática muito importante, a fala da professora Cláudia foi muito feliz, como ela disse, que deve ser, de fato, expandida, deve ser alargada. Há muitas outras questões, desde o âmbito da graduação até o âmbito da pós-graduação. Eu acho que a temática da acessibilidade, né, e como você fala da própria instituição do Estatuto, proporciona que a lei, a aplicação dessa lei, possibilite que o cidadão tenha acesso à autonomia, acesso aos espaços, acesso a condições de mobiliários, acesso a condições mínimas para equipamento, acesso à tecnologia de forma consistente e sólida, acesso aos espaços coletivos, acesso ao processo de comunicação, e, enquanto instituição, a Unilab, ela vem trabalhando para tentar desenvolver o máximo possível com que pessoas com deficiência ou com deficiências específicas ou com mobilidade reduzida, elas possam ter acesso, possam ser inseridas dentro do processo de transformação em que a universidade vai possibilitar para esse sujeito, para esse cidadão, e, de fato, ela possibilita também uma transformação para as pessoas que estão em volta. Eu acho que pensar educação por meio do processo de inclusão é fundamental, proporciona, faz com que nós tenhamos uma visão mais ampla da sociedade e, principalmente, podendo inserir que todas as pessoas possam ser felizes, possam participar desse meio de transformação. E nós, enquanto professores, no caso eu especificamente, e a maioria dos nossos colegas, proporcionando a formação docente, nós vamos futuramente formar professores, né, principalmente, que vão estar inseridos nesse processo de integração. Essa integração de uma escola que seja reativadora da função de pensar habilidades e as questões específicas para tratar com esse sujeito, com esse cidadão, pensar os lugares, pensar a formação crítica, pensar métodos de aprendizagem que envolvam esse sujeito, então, preparando a nível de graduação. Então, o ideal é prepararmos esse aluno da Unilab para que ele possa entrar no mercado de trabalho, para que ele possa contribuir com os processos de ensino e aprendizagem, aprendendo métodos, e que ele considere em todas as suas atividades pedagógicas, em todas as atividades comunicativas e todas as suas atividades que envolvem a questão do ensino-aprendizagem, o processo de mediação do conhecimento, o processo de facilitação do conhecimento, ele possa incluir, ele possa pensar também em mecanismos para envolver todos os sujeitos que tenham deficiência. Então, essa é a expectativa que nós, enquanto professores, temos com relação às questões que envolvem esse público que nós estamos formando, esse sujeito professor, né, esse agente transformador que vai ter um papel fundamental dentro da sociedade, que é de olhar também nesse processo de ensino-aprendizagem. E, em relação à nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, nós temos uma minuta de resolução, em particular o artigo 11º, que fala sobre a questão das políticas afirmativas na nossa instituição. A Unilab, ela tem, no nosso regimento da pós-graduação, que os programas especiais, especialmente os programas de pós-graduação, eles adotarão políticas afirmativas, e dentro dessas políticas afirmativas, o sistema de cotas para a inclusão de candidatos a declarados negros, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiências. Então, nós temos essa preocupação com relação a isso, e essa definição do percentual, ela fica normalmente para o programa ele que vai fazer a definição de quantas vagas estarão destinadas, mas há uma preocupação institucional, né, para as políticas afirmativas, e essas políticas afirmativas também envolvem o sujeito com deficiência. Nós temos essa preocupação, as múltiplas ações para a implantação da lei, como você havia falado, professora Geranilde, e que vão tentar, de fato, proporcionar
que o coletivo, né, essa pessoa seja inserida em situações normais na vida e também, principalmente, no processo de ensino-aprendizagem. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com a equipe que constitui o evento, juntamente com os parceiros de outras instituições, até mesmo da nossa instituição, que não fazem parte da Prograde diretamente, mas fazem parte por meio de institutos ou como colaboradores, estão de parabéns. Eu parabenizo especialmente a Pró-Reitoria pela iniciativa, por debater um assunto que é fundamental e não se pode pensar num processo de ensino-aprendizagem sem pensar primeiramente nas questões de acessibilidade. Então, parabenizo a todos, desejo muitas discussões, muitas reflexões, muitos pensamentos positivos para que as dificuldades e as realidades que estão ainda entravando a aplicação das leis para o sujeito com deficiência, e ela possa ser de fato garantida, né, e possa ser refletida, e o evento, o encontro seja de muita riqueza de discussões e de possibilidades, principalmente o sujeito que se inscreveu no evento, querendo saber um pouco mais da nossa instituição, querendo saber um pouco mais da questão da acessibilidade, ele vai sair do evento, espero eu, com uma reflexão, com um sujeito mais crítico, com um sujeito pensando de fato sobre temáticas, questões e relações principalmente sociais e pedagógicas, que envolve a acessibilidade, aplicação da lei e condições para a utilização de todos os mecanismos necessários para a inclusão desse sujeito. Bom dia, novamente, agradecer ao professor Olavo pelas palavras aí e pela ideia realmente de que nós temos que cada vez mais construir uma universidade mais humana, mais respeitosa e, por isso, mais inclusiva. Então, nós queremos convidar o nosso palestrante, já está conosco o professor Wilson, não é isso? Sou Wilson Cândido Braga. Recebemos indicação de pais, de pessoas que tiveram atendimento por meio do professor Wilson Cândido, então resolvemos convidar para que ele pudesse abrilhantar aqui o nosso evento, fazendo a palestra de abertura. Vou esperar que apareça a imagem dele, e aí eu vou apresentá-lo. Bom dia, professor. Bom dia. Que o senhor possa estar conosco essa manhã. Seja bem-vinda à Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Para a gente é um momento de grande satisfação tê-lo aqui conosco, uma pessoa que tem experiência com educação inclusiva. Então, o professor Wilson Cândido, ele é terapeuta ocupacional, ele tem pós-graduação em saúde mental, é uma pessoa que tem experiência com ensino, ele é licenciado em disciplinas específicas para o ensino da biologia, ensino fundamental e médio e cursos técnicos, é especialista em psicopedagogia clínica e institucional, especialista também em docência do ensino superior. Então, para nós, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, que o senhor possa contribuir para que cada vez mais possamos entender e defender a educação inclusiva, tendo um olhar nesse momento para a questão do autismo, que a gente sabe que cada vez mais tem sido aí constatada a quantidade de crianças, de pessoas com autismo, e que para nós da educação, com toda certeza, é um grande desafio, e mais um desafio ainda, quando nós lidamos com a formação de professores, né? Nós temos na Unilab 9, acho que são 9 licenciaturas, então a gente o tempo todo está preocupado em formar os nossos estudantes para que eles possam não somente atuar na região do Maciço do Baturité, que é onde nós temos um campus da Unilab, a sede, mas também no Recôncavo Baiano, que é outro nosso campus, mas também aos países que nós temos uma relação de parceria solidária.
e que nós formamos esses estudantes. Então, nós temos curso de pedagogia, de sociologia, de história, matemática, biologia, física e química. Então, nós temos essas licenciaturas, também nós temos ciências sociais, mas é uma área que a gente não lida somente por meio da formação de professores. Nós temos outros cursos que são as licenciaturas, que recebem, com certeza, alunos em condição de inclusão. Então, a necessidade não somente de pensar nas licenciaturas, mas como a gente lida diretamente, a gente olha inicialmente para as licenciaturas, mas cada vez mais que tivermos profissionais capacitados e entenderem que nós temos um estatuto da pessoa com deficiência, que ele precisa ser cumprido, requer de todos nós uma obrigação de entender o estatuto, de ler, de defender e por meio de ações no nosso trabalho, mas também dentro da política pública, contribuir para que cada vez mais possamos construir uma sociedade respeitosa e, nesse sentido, inclusiva. Então, desejar ao senhor boas-vindas, agradecer por ter aceitado aí o nosso convite, que o senhor possa ter uma fala, a gente pensou entre 30 e 40 minutos, mas sempre que possível parar, pode interagir, pode conversar. Nós estamos aqui num evento que é organizado pela Unilab, mas tem todo um rigor no sentido de ser também algo leve, agradável, que o senhor possa conversar, a gente pode ver até perguntas que estejam acontecendo no chat, que podemos lançar, e o senhor pode, à medida que pode, ir conversando e respondendo. Aqui nós temos a leveza de fazer um evento agradável e que possamos, estamos nesse momento de pandemia e que às vezes estar à frente do computador é cansativo e que a gente precisa cada vez mais criar metodologias que possam também ser agradáveis e nos permita aprender de corpo inteiro. E esse corpo inteiro vamos dizer assim, tranquilo dentro desse evento e realmente propício a aprender. E aprender significa falar e escutar. Então, o senhor pode ir falando e a gente pode ir colocando as perguntas dos nossos inscritos. Nós tivemos, nessa primeira edição internacional, mais de 300 inscrições. Então, isso para a gente é algo de grande alegria, representa para a gente a importância que a gente já sabe que esse tema tem para a nossa sociedade, então, que a gente cada vez mais procure realizar eventos dessa natureza para poder fortalecer as nossas formações de professores, né, a nossa prática pedagógica. Então, bom dia mais uma vez, está com o senhor a palavra. Obrigado, bom dia. Só conferindo, som e imagem está chegando ok para vocês? Só me dá um retorno de som e imagem? Ok, pronto, obrigado. Tá, eu vou tirar minha câmera e o senhor fica com... Tranquilo. Mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui conversando sobre esse assunto que realmente é ainda pauta de muita discussão. Estamos na semana de luta da pessoa com deficiência, né, lembrando aí das necessidades cada vez mais presentes por essa luta, né, não só pelo direito assegurado por lei, mas pelo cumprimento desse direito que cabe a cada um de nós nesses espaços institucionais. Então, falar de autismo é sempre um grande desafio, porque traz ainda muitos mitos enraizados em torno desse contexto que é o universo da pessoa com autismo. Então, fico feliz em saber que esse assunto está sendo tratado nas unidades de ensino superior, né, nas instituições superiores, porque hoje compreendemos que esse sujeito com autismo ou com qualquer outra deficiência vai chegar a todos esses espaços. É lógico que nem todos chegarão por algumas situações particulares, mas muitos irão chegar, muitos já chegaram, muitos já passaram por aí, e muitas vezes não percebemos, né, ou não nos demos conta de que era uma pessoa que precisava de um olhar diferenciado. Quando a gente traz como tema autismo e inclusão, desafios e possibilidades, o grande desafio não é só para as instituições que irão receber, não é só para o professor que precisa estar capacitado para melhor acolher, mas também é um grande desafio para a própria pessoa com autismo, que passa por todo um contexto de trabalho escolar que é diferenciado ao chegar no espaço universitário. Então, cada vez mais, há relatos de pessoas com autismo adultas que chegaram à universidade e que têm dificuldades com essa estruturação do espaço acadêmico, que é completamente diferente daquele padrão organizado enquanto estrutura, que é a educação básica. Então,
cabe aí a reflexão por cada um de nós, para que a gente também possa melhor acolher esse sujeito ao chegar nesse espaço, que nem sempre vai chegar com diagnóstico, ou nem sempre vai ser percebido pela condição do autismo, porque hoje a gente não fala mais nesse padrão clássico e estereotipado do autismo, a gente fala hoje do espectro do autismo, um conjunto de situações diferenciadas para uma mesma condição diagnóstica. Então, o autismo, ele vem do grego aut, que é voltar-se para si mesmo, fechar-se em si mesmo, né, ensimesmado. E essa variação desse fechado em si mesmo, dessa dificuldade de socialização, ela pode estar ligada a prejuízo na capacidade de fala, na capacidade de comunicar, que dificulta o processo de interação. E junto disso, você tem comportamentos, interesses ou atividades com padrões de repetição muito sistematizado, que acabam muitas vezes por dificultar algumas situações de possíveis ganhos a esse sujeito. E quando se chega no espaço acadêmico, no espaço universitário, a gente tem aí alguns desafios que vão entravar esse possível processo, né? Não questionando em nenhum momento a capacidade cognitiva ou intelectual desse sujeito. Se chegou nesse espaço, eles têm sim condições de estar aí em pleno funcionamento como qualquer um de nós. Porém, algumas questões precisam ser melhor observadas por parte do professor. Então, a gente traz isso como uma forma de orientar ao professor universitário que vai receber, mas também aos nossos futuros profissionais que irão para o mercado de trabalho, para outros campos de atuação, e que vão se deparar com esse sujeito na sua singularidade. Como você bem colocou logo no início, o autismo representa hoje 1% da população mundial, ou seja, uma média de 80 milhões de pessoas no mundo com autismo, uma estimativa baseada nesse percentual de 2 milhões de brasileiros com autismo. A gente acredita que até seja muito mais, porque ainda estamos trazendo para dentro do espectro essa variação diferenciada de apresentação do autismo. E quando esse autista chega nesses espaços de ordem maior e que não foram diagnosticados, mas que a gente sabe de algumas dificuldades, fica muito difícil para ele se enquadrar quando não há compreensão, quando não há ferramentas de acessibilidade, quando não há, de fato, um movimento que gere esse acolhimento com qualidade. E a gente precisa compreender que o nosso espaço escolar, acadêmico, ele é diverso por natureza. E lá vão estar esses sujeitos nessa condição do autismo que precisam de acolhimento, precisam de ferramentas acessíveis, seja de pequeno porte, sejam as de grande porte, que não depende apenas de nós que estamos à frente do processo, né? Quando a gente fala de pessoas com autismo nesse contexto acadêmico, nesse contexto de chegada à universidade ou da possibilidade do profissional estar aberto a se preparar para lidar com esse sujeito, a gente está falando aí da necessidade de um aprofundamento nessa temática que é o autismo. Então, eu gosto de dizer que não é possível classificarmos níveis de comprometimento do autismo. Porque se a gente for chamar um autista de leve, de moderado ou de severo, a gente vai ter que especificar em que área do seu desenvolvimento ele é leve, moderado ou severo. Então, classificar alguém como leve, na sua totalidade, é uma avaliação tanto quanto complexa, porque ele pode ser leve na capacidade de falar, mas pode ter aí uma dificuldade moderada na capacidade de interagir, e pode ser muito severo nas questões sensoriais. Por isso que é importante entender o universo como um todo. Hoje a gente fala de autismo com ou sem deficiência intelectual, e com uma variação de prejuízos na sua linguagem funcional, que vai desde um prejuízo simples ou nenhum prejuízo, até a ausência dessa capacidade de usar essa fala ou qualquer mecanismo de comunicação para interagir com outras pessoas. Então, se faz necessário compreender que esse sujeito, que supostamente chamamos de leve, chamamos de Asperger, né, que alguém criou mitos aí em torno dele como auto-habilidoso, como extremamente inteligente, que são mitos muito fortes, que a gente tem autistas inteligentes, nós temos autistas com dificuldades também, e temos autistas com grandes dificuldades também. Mas aquele muito sutil na sua apresentação sintomática, ele passa por nós despercebido. Ele é julgado por nós, ele é apontado, ele sofre bullying,
ele sofre discriminação porque a gente não entende que aquela condição de comportamento, de interesse muito particularizada, está dentro da condição do autismo. E isso é motivo de orientação para os espaços universitários, porque vão chegar sujeitos com essa configuração que não receberam diagnóstico, ou que receberam diagnóstico, mas ainda questionamos, né, no contexto social, se isso é ou não autismo, e acaba gerando aí grandes prejuízos. Então, seja esse autista com discreto prejuízo, com moderado prejuízo ou com grande prejuízo, ele vai precisar de apoio substancial e de apoio muito substancial. Conforme os níveis de comprometimento sintomático, a gente vai ter que buscar por essas ferramentas, né, que justifiquem aí a possibilidade de suporte, seja de ordem sensorial, de ordem comportamental, de ordem estrutural, enquanto ferramentas de organização para o dia a dia. É sempre interessante, nesse espaço acadêmico, a visualização de informações. Autistas têm um poder maior de abstração da informação quando ele vê a imagem, quando ele vê a informação, seja com a palavra ou com a palavra e a imagem, porque eles são muito visuais. É sempre interessante, nesses espaços acadêmicos, a gente observar a necessidade de antecipação de situações, de avisar com antecedência para alguma coisa nova que vai acontecer, para alguma mudança que possa acontecer, porque pessoas com autismo precisam dessa previsibilidade, eles precisam saber o que vem pela frente, porque em termos cerebrais é assim que ele melhor se organiza. Por isso é interessante que a gente conheça o autismo, a sua variação, e que a gente entenda como eles podem funcionar nesse contexto de organização. A gente chama isso de ensino estruturado, que é preparar todo esse espaço, é criar possibilidades de organização nesse espaço para gerar um melhor conforto e uma melhor adaptação. A gente tem algumas questões que era importante refletir, desse sujeito com autismo supostamente leve, que não foi diagnosticado, ou que foi diagnosticado, mas conseguiu avançar, né, a partir da neuroplasticidade cerebral e chegou agora nos nossos espaços acadêmicos e profissionais. Então, mesmo com pouquíssima percepção desse quadro, né, de apresentação sintomática, a gente ainda vai perceber esse sujeito adulto com autismo, com uma imaturidade nas suas questões relacionais, com uma dificuldade em fazer amizade, com uma dificuldade em participar de atividades em grupo, e aí cabe a nós, alunos e professores, criarmos esse espaço para que eles possam se sentir acolhidos. Vamos perceber ainda esse hiperfoco, esse interesse muito persistente, esse interesse muito repetitivo que precisa ser valorizado, precisa ser ampliado enquanto a suplementação ou enriquecimento curricular, gerando nesse sujeito aí a possibilidade de trabalhar em cima daquilo que de fato interessa a ele. E aí entra uma questão interessante, que é a busca por um curso de formação acadêmica. Eu vou buscar por aquilo que me interessa, mas eu preciso de apostas também nessa rede de interesse que é muito particular. Esse autista que chegou à universidade, ele possivelmente tem dificuldades de fazer parcerias com os colegas, de entender contextos de comunicação e sutilezas sociais, e isso pode ser um fator muito preocupante, porque um percentual muito significativo, de mais de 30% dos autistas nessa condição, né, de leveza sintomática, se assim a gente for chamar, eles podem ter uma possível comorbidade em quadros de ansiedade, em quadros de agitação motora, que é o TDAH, né, de déficits atencionais, de impulsividade, alguns até uma vulnerabilidade maior a quadros depressivos, em função dessa percepção dele em relação às dificuldades e da dificuldade em manejar essas questões de uma forma mais funcional. É quando se questiona o porquê que eu não consigo fazer coisas que todas as pessoas, no geral, conseguem. Por que eu tenho tão poucos amigos e todo mundo tem vários amigos? Por que as pessoas estão sempre conversando e eu não consigo participar dessas rodas de conversa? A gente vai sempre lembrar, quando eu falo disso, de colegas nossos do passado, né, ou atualmente, que estão por ali com essas dificuldades, mas não foram percebidas como condição diagnóstica e continuam com elas. Quanto essa pessoa não sofre pela dificuldade que tem e pelo não entendimento por parte do outro,
acerca dessa dificuldade. Então, o desafio que a gente traz nesse momento de conversa não é só para o professor que está recebendo esse aluno, não é só para o grupo de alunos que está recebendo esse colega aluno, mas também para esse sujeito, para a sua família, que muitas vezes se veem desamparados em relação a esse acolhimento. Então, falar desse contexto do desafio é uma questão muito maior que a gente possa imaginar. A gente ainda tem famílias que não passaram por aquele momento inicial da percepção sintomática ou do diagnóstico, que é a negação. A negação por não querer aceitar, a negação por achar que aquilo é uma situação de culpabilização, né? Então, sair desse momento de negação para chegar na adaptação e na aceitação é um outro trabalho que a gente ainda precisa ampliar com relação à família. Ontem eu estava numa palestra e alguém me perguntou como fazer com essa família que não aceita. Eu digo, só tem uma coisa a se fazer com essa família: respeitar, trabalhar de uma forma sensível, mas respeitar, porque são momentos muito particulares de cada família. E isso prejudica diretamente ao nosso paciente, ao nosso aluno com autismo. Porque quanto mais tempo a negação acontece, quanto mais se demora a buscar por ferramentas de estimulação que gere a possibilidade de vida funcional, mais difícil vai ser as mudanças nessa possibilidade para a neuroplasticidade. Então, o sujeito perde nesse contexto. Tá? Então, retomando aqui para a questão do adulto com autismo que chegou aí no espaço universitário, a gente vai ter aquele sujeito sincero demais, direto demais na sua fala, até hostil em alguns momentos sobre a nossa análise, né? Aquele sujeito que tem uma obsessão por regras, por rituais muito rígidos, né? O hiperfoco muito presente, que é aquele interesse particularizado. Pode ser sujeitos que se apresentam com oscilações comportamentais, especialmente quando não conseguem lidar com questões simples do dia a dia. E aí eu vou dizer que ninguém vai se desorganizar com autismo sem nenhum motivo, tem sempre alguma questão que está acontecendo e que eu, que estou de fora, preciso entender para saber como manejar. 90% das pessoas com autismo têm alterações sensoriais. Por isso, hoje, o autismo, além de um transtorno do neurodesenvolvimento, é também considerado um transtorno sensorial. Eles apresentam transtornos do processamento sensorial, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, né? Ou as duas coisas acontecendo simultaneamente. E isso pode causar desconfortos e desorganização comportamental por não saber lidar com algumas questões de ordem sensorial. Tipo, sons muito elevados, cheiros muito fortes, barulhos no contexto relacional, presença muito próxima de pessoas, agrupamento de pessoas, por isso aquele aluno autista tende a se afastar, tende a se isolar um pouco mais, tende a ficar na sala enquanto está todo mundo no intervalo, porque aquele momento do intervalo pode não ser um momento muito agradável, né? Olha aí o outro desafio, é entender como esse sujeito funciona, entender como ele pode melhor funcionar. E isso não é uma receita que a gente traz. A grande receita para a inclusão da pessoa com deficiência, dentre elas o autista, é conhecer, é compreender o que é o autismo, compreender como a pessoa com autismo pode se apresentar, para que assim a gente crie ferramentas acessíveis de fato. Então é muito interessante a gente pensar dessa forma, porque fica parecendo que esse sujeito não vai chegar na esfera superior, que é a educação superior. Muitos vão chegar lá, mas muitos também podem desistir desse momento por se sentir também, de alguma forma, desamparado. Anteontem eu estava assistindo uma live com um adulto autista e ele estava relatando exatamente isso. Muitos dos autistas que chegaram à universidade deixaram a universidade. Nem todos persistiram até o fim. Além da possibilidade do TDAH, que está presente em 44% dos autistas, né, que essas questões demoradas, que demandam tempo, podem ser facilmente desistidas, a gente tem aí também uma situação que pode ser desconfortável, que é o sentimento de não pertencimento, é o sentimento de estar perdido por não haver uma forma estruturada de acolhimento, porque a universidade é diferente do contexto escolar, né, do contexto, né, que a gente trabalha enquanto organização escolar, é um outro universo,
é um universo mais autônomo para cada um de nós enquanto acadêmicos, e isso pode não ser muito fácil de ser manejado pela pessoa com autismo. Ela pode ter aí alguns desconfortos em função disso, né? É sempre importante observar o autismo no seu conjunto. A gente não tem que estar preocupado em tratar o autismo. A gente não tem que estar preocupado em criar ferramentas que revertam o autismo. A gente tem que estar preocupado em observar o que esse sujeito com autismo traz como característica comórbida. E a gente sabe que pelo menos 2 condições associadas ao autismo podem estar presentes em diversos casos. Além das questões sensoriais, temos as questões voltadas à capacidade de comunicação. Muitos podem precisar de uma dieta especial por uma restrição ou seletividade alimentar, e isso gira em torno de 80% das pessoas com autismo podem ter aí questões seletivas nessa alimentação, que é uma outra reflexão que a gente tem aí, né? 10% podem ter desconforto gastrointestinal, 75% dos autistas podem ter prejuízos de ordem intelectual, desde uma sutileza desse prejuízo até um nível mais aprofundado dessas questões, né, de ordem intelectual, transtornos motores, né, as estereotipias, além de alterações na motricidade, podem estar presentes em 70% dos autistas. Então, a gente tem aí, além das síndromes, outras tantas condições médicas ou do próprio transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vamos pontuar aqui algumas questões interessantes antes de começar a responder aí algumas perguntas. Como é esse adulto autista que aparentemente não tem esse padrão clássico do autismo? Bom, ele tem uma falta, né, desse jeito de se relacionar com os demais, tem uma dificuldade nesse traquejo social, tem um discurso muito frequente sobre o mesmo assunto, sobre aquele assunto que se repete como interesse hiperfocado, que a gente chama de interesse monotemático. Ele pode apresentar comportamentos ritualísticos ou repetitivos, sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito, na mesma ordem, na mesma cadeira da sala, né? E ainda temos um outro desafio nesse contexto acadêmico, que é aulas em salas diferentes, muitas vezes, até gerar esse conforto para a compreensão disso, pode ser um momento aí de grande desafio para ele. Pode apresentar, como eu disse, as questões sensoriais prejudicadas, hipersensibilidade ou hipossensibilidade. A manutenção de um diálogo com outras pessoas pode não ser um exercício muito fácil, e isso acaba gerando uma certa preferência por atividades mais isoladas, com menos contato com as pessoas, e aí eu vou dizer que não é uma preferência apenas, mas um não saber fazer essa possibilidade de criação, né, para questões de ordem relacional. Dificuldades nesse contato visual, que é uma questão que ainda se repete até como um mito, mas há uma dificuldade de interpretar algumas expressões faciais, algumas questões ligadas às emoções do outro, além de dificuldade na sua própria expressão relativa às emoções, e isso faz com que também gere uma dificuldade nessa leitura social. Desconforto durante situações de discursos ou de falas muito elevadas. Lidar com suas próprias emoções pode ser um exercício complexo. Nós temos aí já comprovado cientificamente um prejuízo nessa região cerebral chamada córtex pré-frontal, que realiza função executiva, que é a nossa capacidade de controlar a atenção, de flexibilizar estratégias e mudanças de plano, de planejar uma situação para execução, que é planejamento e a execução de situações para a resolução de problemas. Memória operacional, que é aquela lembrança de informações que eu preciso ter durante a realização de uma tarefa, pode ser um exercício bem complexo, além da autorregulação, que está ligada aí aos comportamentos. Então, pode acontecer, em função dessas dificuldades, uma maior propensão à ansiedade social, além de outras questões que vão ser particularizadas caso a caso. Então, entender o autismo é entender esse leque de situações que vão desde uma dificuldade simples de ordem relacional, né, ligada à comunicação, até esse espectro que é uma variação absurda de tipos para uma mesma condição diagnóstica. Então, o autismo é isso. Esse universo de possibilidades, esse universo de situações que muitas vezes nos leva
a questionamentos. Será que esse sujeito tem autismo? Aqui na escola, aqui na universidade, é um espaço para ele? E aí eu respondo assim, o lugar do autista é onde ele quiser estar. É onde ele tiver condições de estar. Mas essas condições também estão ligadas a nós, como pessoas que ofertam essas condições. A gente tem falado de acessibilidade estrutural, arquitetônica e atitudinal. Qual é o nosso maior desafio? É em oferecer mudanças físicas, adequar situações, ou é em mudar atitudes e criar formas de acolhimento maior? O desafio do autista não é só frente aos seus sintomas, é frente também aos meus sintomas de rejeição, a minha apresentação ainda preconceituosa. Hoje a gente fala muito de capacitismo. O que é capacitismo? É você querer classificar alguém enquanto capaz ou não de exercer uma função a partir da deficiência que tem. O surdo, ele é julgado por essa condição, o cego é julgado por essa condição, como se a deficiência que eles apresentam, que eles têm, o definisse na sua totalidade. E isso fosse ferramenta de justificativa para entender que eles não podem ocupar um espaço X ou desempenhar uma atividade X. Mas isso só vai acontecer se a gente preparar. Deficiências todos nós temos, mas temos também capacidades. O autista tem diversas dificuldades, mas tem também capacidades, tem também possibilidades. É necessário que cada um de nós enxergue essa possibilidade. As dificuldades, elas são complementadas com estimulação. As capacidades, elas são suplementadas, elas são enriquecidas com ferramentas diversas, para que assim eu consiga realizar qualquer tipo de atividade, mesmo com as minhas dificuldades. E todos nós temos essa dificuldade. O autismo, enquanto elemento de pensar, né, nesse contexto inclusivo, ele precisa desse olhar, ele precisa desse entendimento para que a gente saia desse modelo estereotipado de observação do outro, enxergando esse outro apenas como a condição que ele traz. Quando a gente fala de capacitismo, é isso. É o julgamento de uma pessoa com deficiência acerca da execução de uma função X ou Y em função de sua deficiência. E isso é preconceito, isso é exclusão. Quando a gente enxerga nesse outro, além da dificuldade, a gente vai descobrir diversas capacidades. E autistas são inteligentes, porque cognição e inteligência são duas situações distintas. Autistas têm problemas de cognição, mas não têm problemas de inteligência. É bem diferente isso. Quando eu falo de cognição, eu falo de aprendizado pelas vias sensoriais, aprendizado pela captação de todos os estímulos, aprendizado pelas funções cognitivas superiores, que podem estar em prejuízo, mas isso não quer dizer que eles não tenham inteligência para desempenhar qualquer outra função. É o nosso modelo equivocado de educação, quando a gente enxerga e valoriza apenas a inteligência intelectual, acadêmica. A gente ainda acha que alguém, para ser bom, tem que ser bom em todos os conteúdos, em todas as disciplinas. E as inteligências múltiplas de Gardner? Inteligência sinestésica, intelectual, intrapessoal, interpessoal, artística, criativa, relacional. Né? A gente tem aí diversas possibilidades de inteligência que, infelizmente, nos nossos espaços de preparo para a vida acadêmica, seja na escola ou na universidade, a gente ainda não valoriza. A gente está focado o tempo inteiro na questão de ordem intelectual e desvaloriza outros saberes, e desvaloriza outras capacidades. Então, pessoas com autismo, por apresentarem esse interesse hiperfocado, elas acabam sendo muito boas nesse domínio acerca desse interesse, mas isso nem sempre é valorizado. É o desafio que a gente traz aqui. É trabalhar em cima desse interesse. Se esse aluno que nos chegou com autismo tem um interesse numa área X, por que não investir nessa área X? Por que ficar impondo outras áreas se não interessa a ele e nem ele tem domínio acerca dessas áreas, mas tem um domínio numa outra área muito particular? Então, é necessário que a gente tenha esse olhar para observar, enquanto diagnóstico, o que é que o outro traz de dificuldades, mas de possibilidades. Né? É sempre interessante lembrar disso.
porque a gente acaba muitas vezes só enxergando a dificuldade. E isso é um problema que gera exclusão social, que gera negativas acerca do outro enquanto sujeito de possibilidades. Ontem eu entrei no movimento de iniciar a semana de conscientização acerca da luta da pessoa com deficiência, e me incomoda ainda um pouco a gente falar do autismo e de qualquer outra deficiência apenas nesses momentos de datas, de semanas, de alusão a esse ou aquele tipo de deficiência. Será que não é necessário que a gente inclua, dentro de toda a nossa preparação para ao longo do ano, debates acerca desse assunto? Eu fico muito feliz em estar conversando com vocês sobre isso, porque a gente está saindo de alguns universos restritos para chegar em outros universos mais amplos. O autismo saiu da saúde e agora ele está em todos os espaços educacionais, sociais, familiares, né? Em todos os espaços ele está transitando porque é um sujeito de direito. E sendo um sujeito de direito, é necessário que a gente também busque por esse respeito em relação a esse direito. Então, que essa semana seja uma semana de reflexão, mas que a gente também leve esse assunto ao longo do ano. Que a gente não fique só na semana de debate, que vai de hoje até o dia 25, né? Que a gente consiga levar esse debate a todos os momentos. Que a gente consiga informar a partir de situações específicas o nosso grupo de alunos, não só como preparo para a vida profissional ao lidar com pessoas com deficiência, mas também para melhor receber aquele que nos chega, né, nesse contexto acadêmico, escolar, com qualquer dificuldade. A família não foi preparada para isso, ela recebe de paraquedas esse sujeito com uma dificuldade. Ela tem que, a todo custo, buscar por esse preparo. Por isso que eu disse que, ao perceber a negação da família, a gente tem que respeitar, porque é um momento que demanda luto. Ninguém planeja ter um filho com dificuldade, mas ele chegou. E aí é preciso que você enterre esse filho que você idealizou para receber o filho real. E esse enterrar, vivenciar esse luto, para entender e aceitar o filho real, pode ser um tempo que demore. Ninguém planejou estar em sala de aula com alunos com dificuldades. Mas a sala de aula, por natureza, é um espaço, né, muito heterogêneo. Se a gente pensar nessa questão do planejamento da aula, da atividade e da avaliação de forma única, a gente vai deixar de fora muitas pessoas, não só os autistas, mas muitos outros que têm estilos de aprendizagem, que têm perfis representacionais diferentes, não vão ser contemplados com aquele mesmo padrão de aula. Por isso que a gente usa diversas situações dentro de uma mesma aula, tentando atingir todos os estilos de aprendizagem. E por que não pensar nesse autista? Por que não conversar com ele? Por que não perguntar como ele melhor funciona nesse espaço? Por que não ouvir dele qual o melhor caminho para chegar ao seu melhor desenvolvimento? Por que não pedir que ele oriente a você, professor, dentro do contexto de sala de aula, como você deve proceder em relação à organização da sala, da atividade? Ele pode muito bem funcionar como os demais, mas ele pode necessitar também de uma adequação, de uma flexibilização curricular. E isso não compete a ele fazer, compete a nós criarmos essa ferramenta que dê a ele acesso a todos os conteúdos que todos os demais alunos também estão tendo acesso, né? Eu entendi aqui, alguém colocou que a palestra deveria começar às 10. Ok. Temos algumas perguntas aí de participantes que a gente já pode começar a responder. Ou posso continuar discutindo aí sobre o autismo? Temos nenhuma pergunta aí sobre o autismo? Ok. Bom, então a gente, retomando aí o tema inicial, que é autismo e inclusão, desafios e possibilidades, a gente ainda tem aí algumas questões a se tratar, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de acesso. Mas esse acesso não pode estar restrito apenas à matrícula. O autismo tem o direito de estar em qualquer espaço que ele
puder e quiser estar. Mas é necessário que esse espaço que está recebendo esse sujeito, ele consiga também criar possibilidades para uma melhor recepção. A inclusão ela tem sido muito confundida com a educação especial. A educação especial são serviços de suporte que são ofertados a pessoas com deficiência para que o movimento de inclusão, que é o direito de estar junto dos demais, possa acontecer. Inclusão é acesso, permanência, com investimentos que gerem sucesso. E em se tratando de pessoas com deficiência, o menor sucesso representa o maior ganho. Em se tratando de pessoas com dificuldades, o menor sucesso representa um grande avanço sob a ótica familiar. O sentimento de pertencimento de qualquer pessoa com deficiência, inclusive de pessoas com autismo, nesse contexto, né, do movimento em prol da inclusão, traz um grande benefício comportamental. Tem um documentário muito interessante que vale a pena, de repente, vocês assistirem, que é O Cérebro de Hugo. O Cérebro de Hugo. É um documentário francês que mostra pessoas com autismo, crianças, adolescentes e adultos com autismo, relatando como eles percebem a exclusão social, a exclusão sob esse olhar do outro em relação aos seus comportamentos. A Ana Monteiro está perguntando como podemos contribuir para que eles tenham uma vida melhor em sociedade. Ana, a gente tem falado sempre do autismo na infância. E é interessante lembrar que quando a gente não fala tanto do autismo na vida adulta, é porque a gente ainda precisa de todo um trabalho na infância para garantir essa vida funcional, né, no contexto social. Então, até os 7 anos de idade, a neurociência defende que nós temos janelas de oportunidade. Nós estamos muito mais abertos, enquanto condição neurológica, para receber os estímulos que são ofertados e para que esses estímulos recebidos possam criar possibilidades neuronais, fazendo com que padrões de conexões sinápticas mudem e a gente consiga superar dificuldades. Por isso que é necessário, para essa vida melhor em sociedade, que a gente identifique cedo, perceba desde cedo os sinais e sintomas do autismo, que a gente conscientize a família desde cedo a buscar pela estimulação precoce, a buscar precocemente abordagens multidisciplinares, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, abordagens nutricionais, se for o caso de questões alimentares, para que cedo esse processo de estimulação neuronal aconteça e a gente chegue à adolescência e vida adulta com menos dificuldades e com melhor possibilidade de inserção social. Quando o tempo passa e essa estimulação não acontece, a gente vai ter aí uma maior dificuldade em reverter, a partir da estimulação, alguns padrões de funcionamento cerebral. E não estamos falando de reversão do autismo. O autismo nasce com você e morre com você. O que a gente está falando é de sintomas que vão desaparecer em função da estimulação, outros vão surgindo, mas eu tenho, ao longo do processo, ganhos significativos que gerem aí melhor possibilidade de inserção social. O que a gente espera é isso. É um sujeito que consiga estar inserido, mas para estar inserido ele também precisa saber se comunicar, mesmo sem falar, que é uma questão interessante que a gente tem que trazer para a família, não ficar nessa preocupação em querer que a pessoa com autismo fale, né? Nós temos um contexto social muito preocupado com isso. Ele tem que falar, ele não tem que falar. Ele tem que comunicar. A comunicação ela pode ser verbal e não verbal. Ficar focado nessa preocupação com a fala pode tirar aí a possibilidade de um elemento alternativo de comunicação. Por isso que é interessante que a gente também comece desde cedo o processo de estimulação fonoaudiológica. Essa fala, essa não fala, mas uma possibilidade de comunicação traz um grande benefício. Não existe interação social se a gente não tem um canal de comunicação. Por isso que hoje o autismo é classificado por essa díade: dificuldade de fala, de comunicação e de interação social, que é chamado hoje de comunicação social, e a presença de comportamentos com atividades ou interesses padronizados. Então, é necessário que a gente consiga levar esse sujeito a desenvolver-se
enquanto capacidade de comunicação, seja verbal ou não verbal, para que a interação social aconteça. E, junto disso, outras questões serão trabalhadas sensorialmente falando, pela integração sensorial lá na terapia ocupacional. Alguns elementos são utilizados enquanto abordagens como prompts, né, que são pontos de estimulação oromusculares que o fono faz, por PECs, que são programas de comunicação pela troca de figuras. Alguns comportamentos são melhorados pela abordagem do ABA, né, ou da ABA, que é a análise do comportamento aplicada, além de outras tantas ferramentas, né, que estão hoje dentro dos programas de intervenção, como o método Jasper, como o Denver, Diflurtime, Padovan, ecoterapia, que é uma abordagem fantástica enquanto estimulação no sistema nervoso, né, com uma hora de caminhada nesse cavalo, com todo um trabalho em volta disso, gera um efeito cerebral de até 3 dias de atuação durante, né, esse desenvolvimento e a parte da estimulação. Então, a gente tem diversos canais, como programas de intervenção, que precisam ser qualificados. Não é só a questão de se pensar em estimular isoladamente, mas a questão também de ver como cada um melhor funciona. E aí poderia alguém mandar uma pergunta assim, mas qual o melhor programa de intervenção para o autista? Todos. Todos são importantes. Quem vai dizer se esse programa vai ser funcional ou não para ele é o próprio sujeito. A gente tem que ter cuidado com os movimentos de moda, onde são vendidos milagres a partir da aplicação de um programa X, quando muitas vezes o sujeito autista não se identifica com esse programa X. É necessário que a gente experimente, por isso que é importante que cada profissional conheça todos esses programas para ver o que é mais funcional caso a caso. Quem vai dizer o recurso a ser utilizado como ferramenta de estimulação, o programa a ser utilizado, o método, a técnica, é o próprio paciente, é o próprio aluno. É ele que vai me sinalizar para que eu consiga caminhar de acordo com como ele melhor funciona. A Raquel está dizendo que nota que existem muitas leis, no entanto, falta implementá-las no cotidiano escolar através de investimentos e estruturas que possam dar assistência ao professor. Raquel, vamos trazer uma discussão um tanto quanto polêmica para isso. Leis nós temos em excesso. As leis estão no papel. Somos nós os executores dela. A grande questão não é a implementação da lei. A grande questão é o professor, é o profissional entender quais são as suas obrigações. É ele entender que aquele movimento de integração que durou 30 anos acabou. E que agora nós temos um movimento de inclusão. Todos têm direito a esse espaço. E se eu tenho o direito de estar na escola, eu tenho o direito de ter um profissional preparado para me receber. Ah, mas eu não recebo esse preparo. Certo, você busca por ele. A questão não é só a gente culpar o outro por não nos oferecer formação. E eu? Estou buscando essa formação? Eu iniciei agora em agosto, pela minha consultoria, já estamos no 5º curso online gratuito. Curso de autismo, curso de estimulação cognitiva, curso de educação infantil, curso de transtornos específicos da aprendizagem, cursos de AEE, todos focados no movimento de inclusão. Alguns profissionais entram para aprender. Gratuito, online, você faz em casa, você recebe o certificado em casa. Outros profissionais estão preocupados com o certificado, em saber se vão receber um certificado. Muitas vezes não se tem a preocupação com as informações que essa formação vai me trazer. Eu estou preocupado muitas vezes em ter um certificado que vai ser usado por mim com outros objetivos. Então, leis nós temos em excesso. Nós temos a LDB 9394/96, que já falava de inclusão em 1996. Nós temos a Lei 12764, de 2012, que institui nacionalmente o direito da pessoa com autismo, e a gente ainda tem desrespeito a essa lei. E não é porque elas não são boas, é porque nós, de alguma forma, também driblamos essa condição de cumprimento da lei. Nós temos a Lei 13146,
que substitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que traz diversas situações de direitos para a pessoa com deficiência, mas temos ainda muitas pessoas que não respeitam tais leis. Então, a implementação que você traz, ela é muito bem-vinda, né, mas é importante que quem está na ponta, quem está recebendo esse aluno, também queira se capacitar, também queira receber essa assistência. Porque ainda temos professores que questionam se o lugar desse sujeito é na escola, que não está preparado, que não foi preparado durante a vida acadêmica para receber uma pessoa com deficiência. Ok, ninguém foi, mas a gente está buscando por esse preparo. É o entendimento de que todos os dias vamos receber, nos nossos espaços de atendimento clínico, institucional e escolar, né, vamos receber pessoas com quadros sindrômicos diversos. Eu não vou receber porque eu não fui preparado? Eu vou negar esse direito porque eu não fui preparado? Eu tenho que buscar compreender como cada um funciona para chegar, né, a oferecer a ele o melhor que eu puder oferecer. A formação, ela existe. Ela está aí em todos os espaços. Agora é preciso que a gente esteja aberto a receber essas informações que gerem em nós possibilidades de formação. Então, leis a gente tem bastante, mas falta em nós o cumprimento. Oi. Professor Wilson, contribuir aqui. Eu queria que o senhor pudesse falar também sobre essa noção de como é que se pode tratar com as famílias, apresentar essa temática, porque a gente sabe que é um dos grandes entraves a questão da família aceitar. Também não digo aqui que seria algo fácil, né? Muitas vezes a gente fala que as famílias têm que aceitar, mas eu acredito que ninguém sabe a situação de uma família ao receber, ou a possibilidade de receber esse diagnóstico de um filho, né? A questão autismo, ou mesmo do aspecto do autismo. Mas como é que o senhor tem lidado com as famílias? Eu acho que é interessante que a gente possa ter essa noção, que não é algo fácil para os professores se relacionarem com os pais, com as mães, e algo que eu também observo muito, é que a sua grande maioria não é uma família, é muitas vezes uma mãe, é uma mulher, né, que tem um filho, que caiu sobre ela essa responsabilidade de tentar levar o filho para tratamentos, para assistência, tem a questão da escola também, né? Lembrando que alguns pais ou algumas mães têm essa dificuldade que eu não sou aquele tipo de pessoa que acha que os pais têm que aceitar. Eu acho que é preciso ter toda uma sensibilização, um trabalho de respeito, porque a escola também não pode, na minha leitura, intervir diretamente na família. Acho que é tentar sempre se relacionar de modo respeitoso para que essa construção aconteça de modo coletivo. E outra coisa que eu acho que é interessante, que para mim, eu fui professora de escola pública, eu digo sempre muito para os meus alunos que no momento que eu tive na minha sala de aula uma criança com síndrome de Down, era como se fosse uma responsabilidade minha e somente minha. Então, na escola se diz, é a aluna da professora tal. E aí a professora vai ter que passar aquele ano, vamos dizer assim, sofrendo, porque muitas vezes ela é abandonada na escola, junto com a aluna, com o aluno que tem algum tipo de deficiência, e a gente sabe o quanto é difícil ser isolado, não ter o apoio dos colegas na escola, não ter apoio da direção. Então, acho que é sempre a gente colocar em questão essas questões, vamos dizer, que são miúdos e que acontecem dentro do cotidiano escolar, e que muitas vezes a gente debate questão de legislação, questão maiores, mas que aquilo que acontece no dia a dia da escola pode ajudar ou não com que o professor se sinta levado a trabalhar com essa temática, até pelo seu coletivo, pelos seus colegas professores, no sentido do respeito, do estímulo, da parceria também, porque é o aluno da professora, e aí ela passa o ano todinho sofrendo mesmo, porque muitas vezes não tem o apoio dos colegas para dividir atividades, até para desabafar muitas vezes. Olha, eu não consigo fazer isso, mas como é que eu poderia fazer? Que fosse algo visto como algo da escola, não um problema, mas algo que afeta a escola e que é responsabilidade da escola receber, acolher e trabalhar questões metodológicas, até de sensibilização, professores que muitas vezes têm dificuldade para lidar, para receber, para estar até perto de crianças
ou pessoas com algum tipo de deficiência. Eu queria que o senhor pudesse nos ajudar com relação a essas questões. Olha só, Jaranilde, eu ainda me incomodo um pouco quando a gente fala de sensibilização do professor. Eu acho que a gente já passou desse período de estar tentando sensibilizar ou convencer o outro a aceitar um sujeito com características distintas. Se ele está na escola, ele pertence à escola como um todo. Ele é aluno da escola, ele não é meu aluno. Ele está na sala que eu estou, mas ele é um aluno da escola. Isso é uma falha da própria escola, né? Quando transfere para esse professor toda a obrigação ou toda a responsabilidade acerca desse aluno, como se o aluno fosse uma questão de pertencimento dele. E não é. É um aluno que é da escola como um todo, que vai transitar por todos os espaços, e como você bem colocou, e é necessário que todos estejam envolvidos nesse processo. É uma falha que, muitas vezes, quem trabalha com formação, né, com capacitação de profissionais no contexto escolar, de querer sensibilizar o grupo de professores. Esse trabalho de conscientização acerca da inclusão não é restrita a professores. Ela deve se estender a toda a comunidade escolar. É desde o porteiro que recebe esse aluno, até a moça da limpeza que vai lidar com questões de área com esse aluno. Então, todos devem estar envolvidos nesse processo, né, de forma qualificada para receber com respeito, receber com entendimento de que é um sujeito de direito, e que precisa ter, por parte de cada um deles, a compreensão de como funciona, para melhor oferecer ferramentas que gerem possibilidades de aprendizado. Eu vou pular lá para a primeira fala sua, que era sobre a questão da família. Nós ainda temos uma dificuldade com alguns médicos de orientação familiar. Você vai, enquanto mãe, para uma consulta médica para entender o que o seu filho tem, e o médico diz, ele tem o CID F84.0. E a mãe sai dali sem saber nem o que é isso. O primeiro momento de conscientização da família tinha que ser no consultório médico. Seu filho tem uma condição X, essa condição X pode ter dificuldades Y, mas também pode ter possibilidades 2Y. A gente só sai de lá parecendo uma sentença de morte. É como se fosse uma questão, muitas vezes, não mutável enquanto sintomas, que tira da família qualquer esperança de evolução da criança. E eu não estou falando aqui de alimentar falsas expectativas, mas também não posso tirar as expectativas da família. Porque se eu tirar essas expectativas, ela não mais vai investir em estimulação. E o primeiro campo de convivência desse sujeito vai ser, depois da família, o contexto escolar. Nós temos ainda profissionais que não têm interesse em estudar sobre isso. E não é porque não tem ninguém lá sensibilizando. É porque é uma questão pessoal. É uma questão de informação. Ainda há essa compreensão por parte de alguns professores de que o melhor lugar para esse sujeito não é na escola. É numa instituição para autistas. Nós já passamos por esse tempo de exclusão, pela segregação, pela institucionalização. Nós já passamos por todo esse movimento até chegarmos ao que temos hoje como inclusão e serviços de suporte para essa inclusão. A gente ainda está preocupado, muitas vezes, em sensibilizar. Eu, às vezes, sou um pouco grosseiro quando vou dar palestra em algum local, porque a quantidade de perguntas que chegam apenas como dificuldade nesses espaços me dá a compreensão de que aquele sujeito não quer aquele aluno naquele espaço. E aí eu digo assim, chega de sensibilizar, chega de querer convencer você. Eu não tenho que te convencer, é um direito. É aí que entra o que alguém colocou lá nas questões das implementações das leis. A gente questiona a lei o tempo inteiro. A gente não está querendo cumprir. É um direito à inclusão, é um direito ao serviço de educação especial para que essa inclusão aconteça, é um direito à formação de professores, está lá no Estatuto do Magistério, é um direito, uma atividade adequada a esse aluno, e aí eu tenho um planejamento para fazer isso. Eu sempre faço essa pergunta na escola. Durante o seu momento de planejamento, isso vai também para as instituições superiores. Durante o seu momento de planejamento da aula, da atividade e da avaliação, quantas vezes você lembra que na sua sala tem um aluno que ainda não sabe ler? Ou que tem dificuldades em interpretar? Ou que tem dificuldades sensoriais?
ou que tem baixa visão, ou que é cego. Quantas vezes você lembra desse aluno? Aí a pergunta fica em silêncio. Nenhuma. Sabe por que nenhuma? Porque se eu lembrasse dele, eu não fazia o mesmo plano de aula, a mesma atividade e a mesma avaliação, como se todos pudessem ser contemplados com um modelo de avaliação, com um modelo de atividade. Se eu lembrasse desse grupo de alunos, eu iria buscar por ajustes nessa avaliação, nessa atividade, na minha forma de levar os conteúdos em sala de aula, para que ele pudesse ter acesso. E aí é mais fácil aquele aluno que tem um comportamento agitado, desorganizado, alguém brigar para ter um cuidador para ele e dizer assim, sai um pouquinho com ele, e esse cuidador passar a manhã inteira andando pela escola com esse aluno, menos tentando fazer com que ele permaneça em sala. É muito mais fácil para o professor dizer que o cuidador fique com ele lá no finalzinho da sala para ele dar aula. Até isso é preciso que a gente tenha cuidado, porque estamos confundindo o papel do cuidador escolar. O cuidador escolar, ele auxilia o aluno com deficiência durante a alimentação, a locomoção, a higienização ou em alguns momentos que demandem comportamentos que precisam de um manejo. O professor, muitas vezes, em sala de aula, está transferindo para esse cuidador, que não tem obrigações pedagógicas nenhuma com esse aluno, uma competência que não pertence a ele. Ele quer que ele elabore a atividade, que ele aplique a atividade, que ele avalie o aluno, como se esse aluno pertencesse a ele enquanto sujeito que está ali dando suporte. É um outro problema que a gente tem. A gente tem aí o cuidador praticamente substituindo o professor em sala de aula junto desse aluno, porque o professor não entende que esse aluno pertence ao grupo da sala. Pertence àquele cuidador. É outra questão interessante. Não estamos falando de integração, estamos falando de inclusão. Esse aluno acaba ficando segregado no canto da sala porque ele não é atraído para o movimento de inclusão. Nós ainda temos professores, né? Lógico, temos um grupo de professor fantástico que está trabalhando, se capacitando e oferecendo o melhor, mas nós temos um grupo de professores que trazem qualquer atividade para o aluno fazer em sala de aula, como se isso fosse adequação curricular. Pedir que um aluno X pinte um desenho qualquer, enquanto eu estou dando uma aula sobre um assunto que não tem nada a ver com esse desenho, não é adequação curricular. Esse desenho, no mínimo, que eu estou pintando, deveria estar dentro do assunto da aula. E a gente tem isso, porque é mais fácil segurar esse aluno ali na atividade do que criar ferramentas que gerem aí um movimento qualquer em direção a ele. Nós temos pessoas, eu estou vendo aqui o intérprete, nós temos professores que não perceberam que o aluno é surdo durante o ano inteiro. E que só viram que o aluno era surdo no final do ano. Qual é o problema aí? Durante o ano inteiro, esse aluno não deu resultados de aprendizagem, porque ele estava lá no canto quietinho, surdo, sem compreender nada, porque não foi trabalhado Libras, não tinha intérprete para ele, e só no final do ano eu me dei conta de que ele é surdo, porque eu vi as notas dele. Qual é o problema com a inclusão? É o aluno que levanta, pergunta, questiona, grita, ou é o aluno que é bem quietinho mesmo com a deficiência? Porque o aluno quieto não incomoda. Quem incomoda é o aluno que levanta, que pergunta. Até o aluno excelente de aprendizado, ele incomoda, porque ele pergunta muito. A Dália está dizendo que já foi cuidadora, e como o professor fala, muitas vezes o professor quer transferir sua função para os cuidadores. Isso é muito recorrente, Dália. Em muitos locais. Essa confusão com relação a alguns papéis, ela é muito recorrente. E não é por falta de informação. É por falta de compreensão por parte desse sujeito de que ele tem funções específicas que ele não pode transferir para outras pessoas. A gente tem, como eu disse, a gente tem informação em excesso. Mas eu preciso estar aberto para receber essas informações que gerem em mim possibilidade de formação. Mas eu quero fazer isso. A gente tem professores brigando por uma vaga num curso. A gente tem professores fugindo de um curso que vai até a escola dele. A gente tem escolas que param para receber uma palestra para toda a comunidade escolar.
Nesse momento, a gente tem professores muito atentos, anotando, perguntando, para melhor entender como cada um de seus alunos funcionam. Mas temos também professores que vão embora, porque a palestra não interessa. Que estão ali no celular o tempo inteiro, menos assistindo a palestra. Então, a gente tem tudo isso. A gente tem professores fantásticos, envolvidos, participantes. Nós temos professores também que não entenderam ainda que o sujeito, com qualquer deficiência, tem direito de estar na escola, e estar na escola com qualidade. Pegando o gancho de novo da família, nós nunca tivemos na história da pessoa com deficiência tantas famílias envolvidas como as famílias de pessoas com autismo. São as famílias que mais têm buscado por formação, que mais têm buscado por sensibilização da sociedade, que mais têm feito movimento para mostrar a cara, que mais têm brigado por seus direitos, que mais têm conseguido fazer com que políticas aconteçam, porque elas estão ali reivindicando o seu lugar em qualquer espaço social. Mas temos famílias também negligentes, temos famílias que não têm acesso, tá? Nós temos famílias de todas as ordens, mas o grupo de pessoas com autismo tem um universo de famílias muito envolvidos. A gente tem, em cada cidade, uma associação de famílias, dando suporte mãe a mãe, dando suporte, né, mostrando como melhor funciona, porque muitas vezes a própria família, pela condição de diagnóstico de dificuldade de seu filho, ela acaba também tendo que abrir mão de algumas questões para dar assistência a ele. Porque temos uma falha pública no contexto de saúde que também faz com que isso aconteça. O autismo hoje é considerado um problema de saúde pública, pelo alto custo do seu tratamento. E se a gente não brigar para ter acesso a esses serviços, como a família vai pagar por ele? A Adriana está dizendo, mas a escola não pode se fechar, é necessário sair das quatro paredes e acolher todos de maneira igualitária. É verdade, Adriana. Isso já vem sendo repetido há décadas. Eu trabalhei 22 anos na rede estadual do Ceará com inclusão, como terapeuta ocupacional e como professor formador. E eu vivenciei tudo isso o tempo inteiro. Professores que vêm atrás, que querem saber, que querem aprender, famílias informadas, famílias que precisam de informação, mas também temos aquele outro lado que briga com você porque tem toda uma justificativa da não aceitação, né, que vai acontecer no contexto familiar, no contexto social e no contexto escolar. E que cabe a cada um de nós não desistir, continuar repetindo. Por isso que eu disse no começo da minha fala, que a gente não fique nessa semana de luta da pessoa com deficiência, que a gente fale disso o ano inteiro. Senão, na outra semana já é uma outra coisa e essa semana ficou esquecida. O aluno com autismo vai chegar na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, e vai chegar na universidade. Alguns deles vão chegar na universidade. Mas eles podem não permanecer lá se não tiver ferramentas de acolhimento. E não se faz acolhimento com qualidade se a gente não tem abertura para a informação. Se a gente não tem leitura sobre o assunto, se a gente não entende esse outro como sujeito de direito. Nós temos educadores que não conhecem nem a LDB. Por aí a gente tira. E é importante conhecer as políticas públicas, no geral, para que a gente entenda até onde eu posso ir com a minha função e até onde eu estou desrespeitando o direito do outro. É importante conhecer de políticas públicas, sim, cada vez mais, para a gente entender o que é que pode melhor fazer, ou o que é que deveria fazer e não está fazendo. Nós temos todos esses questionamentos, né, que vale a pena aí a gente pensar. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, porque é um espaço que a gente está conseguindo conquistar dia a dia, que é o espaço universitário. Temos, sim, que oferecer essa formação e essa informação aos nossos acadêmicos para que nós tenhamos no futuro um grupo de profissionais mais sensíveis a receber esse outro, a lidar com esse outro na sua diversidade. Nós temos ganhos significativos quando temos dentistas trabalhando especificamente com pessoas com deficiência, para entender e manejar melhor o seu trabalho, né? Juristas trabalhando, compreendendo melhor como a pessoa com deficiência funciona, para assim garantir os seus direitos. Nós temos todos os espaços, cada vez mais, buscando por essa informação, mas temos ainda pessoas resistentes a entender esse lugar de direito desse outro, né?
A Maureen Santos, as famílias muitas vezes entendem de política, de terapia, muito mais do que muitos profissionais. Tê-los como parceiros é fundamental para a escola, não tenha dúvida. Eu gosto de dizer assim, quer saber mais sobre autismo? Converse com os pais de pessoas com autismo. Tá? Eles têm um laboratório dentro de casa, eles estão estudando. Quem mais participa de eventos são as famílias. As famílias de autistas têm feito a grande diferença nesse movimento de inclusão. Foi graças a elas que aconteceu a Lei 12764, em 2012. Ela foi sancionada graças a uma mãe que teve uma militância com outras famílias e brigou para que essa lei acontecesse. A Lei 12764, ela garante, a partir de 2013, o direito de matrícula na escola pública e na escola privada. O direito a um cuidador se a criança com autismo precisar desse cuidador. A obrigação de se oferecer formação para identificação precoce, encaminhamento e estimulação precoce a profissionais da educação, da saúde e da ação social. A obrigação da mídia de fazer divulgação sobre o autismo na televisão, nas redes sociais, em qualquer canal ou veículo de comunicação, para que assim o preconceito possa ser minimizado. E ela disse mais, de acordo com tudo isso, a escola que negar o direito de acesso, que negar a matrícula, e se isso for recorrente na prerrogativa de que não está aceitando porque a pessoa tem o autismo, ela pode ser multada, ou até o seu gestor pode perder o seu direito de trabalhar naquela função, e a escola privada, quando fizer isso, pode ter o seu direito de concessão também negado. Porque a gente tinha esse movimento de selecionar quem deveria estar nesse espaço. E todos têm direito a esse espaço. Mas não é só um espaço de direito. É o direito a um espaço com serviços que tenha possibilidade de trazer ganhos a esse sujeito. Inclusão, de novo, é acesso, permanência, com investimentos que gerem sucesso. Matrícula não é inclusão. Matrícula é um direito de todos. Inclusão é você garantir que quem chegou nesse espaço tenha serviços. É aí que eu chamo de educação especial. Tenha serviços de acessibilidade, tenha intérprete, tenha guia intérprete, né? Tenha cuidadores, tenha adequação curricular, tenha atendimento educacional especializado, para que assim eu permaneça e obtenha qualquer tipo de sucesso. Isso é inclusão. A educação especial é um serviço de suporte. A inclusão é um movimento de direito de todos. Os dois, juntos, fazem a grande diferença. É necessário entender isso. É necessário que a família participe, é necessário que a família brigue cada vez mais. Porque a gente só conseguiu algumas questões por conta dessa briga. Então, obrigar a família a aceitar, a gente não vai obrigar. A gente vai trabalhar para que essa família compreenda a importância de, mesmo não aceitando, ela ter acesso aos serviços de estimulação. Que ela tem direito à escola, que ela tem direito a profissionais envolvidos. Que não é uma caridade, não é uma concessão, é um direito. E que essa formação ela deve ser cobrada. Ainda me incomoda, por exemplo, a gente observar nas escolas públicas, até nas privadas, formação por área. Formação em matemática, formação em história, em geografia, em língua portuguesa, e parece que não tem, nesse universo, pessoas com deficiência. Não se fala, muitas vezes, das deficiências nessa formação. E aí eu já ouvi alguém dizer assim, a gente conseguiu 1 hora durante a formação para falar de inclusão. A gente conseguiu? Tinha que estar dentro da formação. Formação em matemática e falar sobre as dificuldades de quem tem deficiência. Formação em língua portuguesa e falar sobre as dificuldades de quem tem deficiência. A gente está tratando do universo das deficiências como um universo à parte. Eu estou dentro de um grupo, mas não faço parte do grupo. Isso é inclusão? Ou é segregação dentro de um espaço que é para ser inclusivo? A política diz isso? Não, ela diz que é um direito a inclusão. E a gente ainda está mascarando essa inclusão. Então a gente tem que ter cuidado, porque nós temos tudo isso permeando os grandes desafios que poderiam ser superados para que as possibilidades da pessoa com autismo pudessem acontecer. Trazer esse discurso para vocês aqui é uma forma de mostrar que
Sim, temos que ter profissionais durante o processo de formação que também enxerguem outros caminhos além daquele que é convencional. Porque a graduação, em geral, ela traz essas dificuldades. Ela prepara o sujeito para lidar com a normalidade. Que normalidade? O que é normalidade? Ainda existe, desde 2010, é obrigação, né, de qualquer curso de graduação, pós-graduação, ou seja lá o que for, ter na sua grade curricular uma disciplina voltada à educação inclusiva. Nós temos cursos que isso é optativo. Não é obrigatório, é optativo. Então, de novo, eu estou dando ao sujeito a oportunidade de escolher se ele quer fazer ou não essa disciplina. É para fazer parte obrigatória da grade. Mesmo que você não tenha identidade com esse trabalho, você tem que conhecer. E a gente ainda continua com alguns espaços onde isso é opcional. Eu escolho fazer ou não. E aí? Eu estou tirando do sujeito a chance de uma possibilidade de compreensão maior para não gerar esse preconceito futuro. Olha como a gente precisa refletir algumas questões ainda, né? O autismo, ele traz esse cenário de debate. Veja que a gente começou falando de autismo como característica sintomática e a gente já está aqui numa discussão política. Política e pedagógica. Estamos falando da escola, da universidade, estamos falando da família, nós temos família que nem acesso tem ao médico. No ensino privado, essa temática é ainda mais sensível. Muito, Raquel, muito sensível. O ensino privado, inclusive, tentou, em 2013, barrar a Lei 12.764. Ele tentou não ser uma obrigação receber esse aluno. E que bom que não se conseguiu. Olha só, quando eu falo de cuidador, eu estou falando de uma obrigação que a rede municipal e a rede estadual tem, inclusive o ensino superior tem, de ofertar esse serviço à pessoa com deficiência, se ele assim necessitar desse serviço. A rede privada também tem que ter esse profissional. E a gente ainda tem escolas privadas cobrando da família que ela pague por esse profissional quando é uma obrigação da escola. Está lá a nota técnica 24/2013, refazendo esse parecer da Lei 12.764, que a gente ainda tem essa resistência. É importante refletir sobre isso, porque, de novo, a gente está burlando, sem perceber ou percebendo, algumas questões de leis. É importante que a gente reflita sobre isso. A Geranilde quer fazer alguma colocação? Ela disse que vai se pronunciar, não sei. Então, nessa questão, oi. Acho que é uma questão que a gente pode aqui discutir, lembrando que a gente vai finalizar o nosso momento às 11 horas, né? Então, que os nossos convidados que estão aí possam ir se manifestando, mandando perguntas. Uma questão que, para mim, quando eu cheguei a trabalhar em Redenção, há uma expressão que é muito particular, pelo menos acredito eu, em Redenção, que é a ideia da criança laudada. É uma expressão que eu comecei a ouvir nessa região aqui de Redenção. E aí, às vezes, me preocupa, porque assim, há uma cobrança muito grande dos professores que as crianças recebam esse laudo médico para dizer que tipo de deficiência, o que elas têm. E muitas vezes eu fico pensando se esse laudo seria uma armadilha para que, a partir de então, como o senhor falou, a criança tivesse um decreto final. Né? Ela tem essa condição e agora? Quando, na verdade, eu acho que a gente pode se perguntar para que a gente quer esse laudo? A gente quer esse laudo para saber como é que a gente vai agir, quais são as estratégias, como é que a gente vai mobilizar a família, como é que a gente vai se mobilizar também pensando na nossa formação individual, porque eu achei muito interessante quando o senhor colocou que, assim, a gente brigava muito por questão de leis, e a gente brigava muito por questão de formação, e a gente já tem, sim, uma grande quantidade de cursos, até gratuitos, que são oferecidos com relação a essas temáticas, mas a gente precisa também pensar para que a gente quer que essa criança tenha esse laudo. É para que ele possa exercer plenamente a cidadania dele,
e a família também, ou para que a gente diga, olha, ele tem uma condição X, que isso impede que ele aprenda, que isso impede que ele cresça dentro da escola. Então, a gente precisa, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque se a gente cobra realmente a questão desse laudo médico, o que deveria automaticamente acontecer seria, como o senhor falou, as adaptações curriculares. E a gente não vê isso acontecer. O que a gente percebe é uma defesa para que a criança tenha garantido o seu laudo, mas a gente não vê, na mesma proporção, acontecer as adaptações curriculares, que deveria ser algo assim imediato. Se a criança recebeu um laudo, e agora? O que a gente faz? Ou a gente paralisa e diz, ela tem essa condição, e aí eu vou agora continuar ou dando conta dos outros. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Pronto, você já colocou tudo, né? Isso é muito recorrente, essa palavra me incomoda. É laudada, o laudo. Olha, quando você solicita que a família vá buscar por uma avaliação médica, para que a gente possa entender melhor quais são as dificuldades dessa criança, se ela precisa ou não de medicação, é uma forma de agregar serviços para que ela possa evoluir funcionalmente. Esse laudo, ele deve ser para o professor uma informação a mais sobre esse aluno, como você disse, para que ele vá pensar em adequações, para que ele vá pensar em um novo formato de aula ou de atividade que dê acesso a esse aluno. Porém, o que a gente observa em muitos momentos é que esse laudo, ele vira uma sentença de morte. Eu vou dar um 6 porque ele é especial, pode deixar ele sair da sala porque ele é especial. O professor, muitas vezes, deixa de continuar a estimulação porque ele é especial e acaba tirando do sujeito a possibilidade de ganhos, porque, como eu disse, ele não tem só deficiência, ele tem também capacidades, eficiências. Então, esse laudo é para ser uma ferramenta de informação, inclusive, não é obrigação da família fornecer esse laudo para a escola. A família deve fornecer, sim, para que a gente consiga compreender o que o sujeito tem e, assim, gere mais informação sobre ele, mas a escola não pode agregar, né, atrelar a inclusão por uma apresentação de um laudo. O laudo é um documento clínico, não é um documento escolar. Então, é para ser uma informação a mais, é para ser um elemento norteador para a adequação de atividades e não um elemento de desistência. E o que a gente observa é que ele vira um elemento de descarte. A pessoa acaba sendo colocada de lado porque, como você colocou, parece que ela não vai aprender porque ela tem um laudo. Eu não vou continuar estimulando porque ela tem um laudo, e isso é incomodativo. Tem professores que têm esse laudo e vão compreender, a partir de estudos, o que é aquela deficiência e quais são as possibilidades que a gente tem para criar ferramentas de evolução para esse sujeito. Mas tem outros que usam disso para desistir. Isso é muito recorrente. Não é uma questão da sua cidade, é uma questão de vários locais. Para a família, esse laudo é a possibilidade de buscar por um benefício, é a possibilidade de reivindicar por direitos, já que ele tem uma condição diagnosticada que dá a ele alguns desses direitos, mas para o espaço escolar é para ser um elemento informativo e não um elemento de desistência. Você não tem que dar um 6 porque ele tem um laudo. Você tem que continuar estimulando. Você pode dar até um 10 se você quiser, mas não tira de você a obrigação de continuar a estimulação, de continuar criando ferramentas que dê aí uma possibilidade de acesso. A Rosângela está dizendo que o laudo não é para pensar questões pedagógicas, mas uma inclusão de fato. É para informar no censo da escola quantos alunos têm com aquela deficiência, para gerar aí no futuro, por parte das secretarias, formação para os professores, né? Então, o laudo ele tem diversos objetivos, mas não é para ser considerado um elemento de descarte, não é para ser considerado um elemento de desistência do aluno. Isso acontece como sentença de morte até, porque parece que eu não consigo mais nada a partir desse momento do laudo. Enquanto o laudo não chega, se está trabalhando diversas possibilidades de estimulação. Quando o laudo chega, ele acaba sendo desistido por conta dessa presença do laudo. O laudo também pode ser, para a escola pública, uma justificativa a mais para assegurar o direito do atendimento educacional especializado, porque nesse espaço são contemplados serviços para pessoas com deficiência intelectual, visual, auditiva, deficiências múltiplas, física, autismo e alta habilidade. Então, o laudo é para garantir esse serviço,
Mas no contexto escolar como um todo, é para ser criado ferramentas de acessibilidade para qualquer aluno, com laudo ou sem laudo. A gente continua com esse outro equívoco. Eu tenho um autista que ele parece que é autista, mas ele não tem laudo. Eu não posso criar ferramentas de acessibilidade porque ele não tem laudo. Quem disse? Qualquer aluno, com laudo ou sem laudo, com suposto diagnóstico ou sem diagnóstico, tem o direito de estar no espaço escolar com acessibilidade, com qualquer tipo de serviço que dê a ele qualidade nesse processo de ensino e aprendizagem. Não tem que ter um laudo para eu agregar esse serviço, né, ou essa oferta de adequação ou de acessibilidade. Não tem que ter laudo para isso. Tem que ter consciência profissional de que eu tenho que garantir ao outro que está ali o direito de ter qualquer tipo de serviço que possa ajudá-lo. Nós ainda presenciamos em sala de aula alunos se contorcendo numa cadeira para escrever com a mão esquerda. Porque as cadeiras são pensadas para quem escreve com a mão direita. E eu não me sensibilizo com isso, não vou atrás de uma cadeira para esse aluno, não solicito uma cadeira para esse aluno. Que bom que agora tem as mesinhas, e as mesinhas já garantem que você possa usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Mas olha só, é tão preocupante algumas posturas. Certa vez, uma professora chega na minha sala de trabalho lá do estado, me pedindo dicas de atividades para melhorar a forma de escrever da aluna dela. Aí eu olhei para ela e perguntei assim, mas como é que a sua aluna escreve? Ela disse com a mão esquerda. Aí eu disse, e qual é o seu problema? Ela disse, como assim? Eu disse, quem tem problema é a senhora. A senhora achar que uma pessoa que escreve com a mão esquerda precisa modificar para escrever com a mão direita, quem tem problema é a senhora. A gente está preso ainda à Idade Média de achar que a pessoa tem dominância lateral esquerda, né? Sinistra, ela precisa ser corrigida. Olha como a gente ainda está em pleno 2020. Profissionais que estão adotando condutas da Idade Média. Imagine com relação a comportamentos. Imagine com relação àquele que chama a atenção na sala, que levanta, que precisa se movimentar, que precisa sair da sala, que precisa criar algum tipo de organização de movimento que gere a autoestimulação. Esse incomoda mais ainda. A gente precisa refletir o que é que eu entendo como inclusão. O que é inclusão para mim? É só para a pessoa com deficiência? É para o negro, é para a mulher, é para o branco, é para o índio, é para o pobre, para o rico, cultura X ou Y, religião X ou Y, a quilombola, presidiário, tudo é inclusão. Mas não está dentro do público-alvo da educação especial. Eu estou falando de inclusão, não estou falando de educação especial. Educação especial são ofertas de serviços para pessoas com deficiência. Inclusão é para qualquer pessoa. E a gente ainda está questionando isso. A gente ainda tem professores com justificativas ferrenhas de que aquele lugar não é um lugar de pertencimento desse, que tem uma particularidade. Eu não estou condenando aqui nenhum professor, estou dizendo que a gente tem aqueles que auxiliam, que fazem um trabalho belíssimo, e temos aqueles que ainda são um entrave nesse processo. Quem melhor inclui não sou eu, que tenho um monte de cursos, e que dou cursos. Quem melhor inclui é aquela professora que não tem nenhum curso e tem boa vontade em dar ao outro possibilidade. É importante pensar sobre isso. Quem melhor inclui não é quem tem capacitação. Quem melhor inclui é quem tem atitude, é quem tem sensibilidade. Se a gente pensasse dessa forma, a gente teria um outro movimento de inclusão. A gente teria desafios, mas teríamos também grandes possibilidades para pessoas com deficiência, seja ela surda, cega, autista, deficiente intelectual, deficiente físico, em qualquer condição de diferença frente ao universo que a gente acha que é homogêneo, né, e que na sua totalidade ele é heterogêneo. Então, o autismo é isso. É esse universo de grandes possibilidades, mas também de grandes desafios, para quem recebe e para quem é recebido. Seja para a família, seja para o filho, seja para o professor, seja para o aluno, seja para o empregador, seja para o empregado. A gente tem aí desafios e possibilidades. E é importante que a gente conheça.
O primeiro caminho para a inclusão é conhecer. Se eu conheço, eu crio possibilidades. Se eu crio possibilidades, eu crio capacidades. Se eu crio capacidades, eu dou a possibilidade de autonomia a esse sujeito. O que a gente quer não é um autista que chegue à universidade e que tenha formação de nível superior. O que a gente quer é um autista que seja autônomo, independente, que aprenda a se virar sozinho, porque o mundo está aí para lançar desafios, ele precisa ser capaz de enfrentar esses desafios. Eu acho que esse é o recado da aula de hoje, né? Eu acho que eu cheguei no tempo de vocês, 11 horas. Geranildo, se tiver alguma colocação. Eu quero agradecer, um momento muito bom, um momento de muitos aprendizados, né? Estou aqui muito contente com esse nosso momento. Eu acho que um bom professor ou um professor que quer ser cada vez mais professor precisa realmente estudar, precisa conhecer novas experiências, precisa ter amorosidade, como dizia Paulo Freire, pelo ato de educar e buscar uma formação de modo individual, de modo coletivo, com toda certeza é sempre necessário para que a gente possa, acho que cada vez mais reafirmar essa nossa escolha pela docência, que tenho certeza, é uma das grandes escolhas e que a repercussão disso precisa ser diária, né? O compromisso diário, não é porque se tem muito tempo de escola que a gente deve desconsiderar a importância de buscar os processos formativos. Então, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, se tiver, rapidinho, nós começamos antes do horário, mas mantemos um horário a mais do que estava previsto para dar prosseguimento à palestra, para poder privilegiar quem chegou depois de 9 horas, ou quando a gente começou a fazer aqui o nosso momento de abertura. A Monique está aqui insistindo que quer saber como é que faz para poder participar dos seus cursos. Meu Deus. Pronto, Monique. É só me seguir lá no Instagram, Wilson Cândido Braga. Eu posto tudo lá. E também acompanhar a nossa página no YouTube, Wilson Cândido Braga, por onde as aulas acontecem. Então, me segue lá, me manda mensagem que eu te passo os links de acesso aos grupos para esses próximos cursos, tá bom? Pronto, então, se o senhor quiser finalizar suas últimas palavras, e aí eu faço o encerramento, já que agradecendo aos nossos ouvintes, os nossos estudantes, os nossos colegas professores e técnicos, e demais pessoas que se sentiram mobilizadas e interessadas pelo nosso evento. Bom, só agradecer pelo convite, parabenizar por essa iniciativa de trazer para debate dentro da universidade esse assunto, né, inclusão, falando aí das diversas deficiências que hoje compõem esse cenário, não só escolar, mas também do ensino superior, e dizer que eu estou sempre à disposição, caso precise em outro momento, é só me avisar que eu me organizo com o maior prazer, tá bom? Sim, nós vamos sim continuar esse nosso diálogo, né? Eu estou à frente da Prograde da Unilab, então o interesse é sim continuar esse diálogo, pensar ações coletivas. A gente cada vez mais precisa de pessoas que trabalhem com essas temáticas para poder nos ajudar a entender e praticar, porque hoje legislações temos sobrando, mas precisamos de pessoas que venham colaborar com as ações da universidade para poder fortalecer a política realmente do Estatuto da Deficiência. E aí eu queria divulgar que nós vamos ter, a partir das 14 horas, a temática Tecnologias Assistivas e da Robótica Educacional para Alunos Autistas. Vai ser com o professor mestre Paulo Vido Loureiro, ele é da SEDUC, do Atendimento Educacional Especializado EE. Ele é físico e tem uma experiência muito interessante com relação à robótica, criando material, entendeu? Então, acho que é de grande interesse para que nós possamos aprender cada vez mais nesse evento e ampliar o nosso interesse e o nosso compromisso com a questão da educação inclusiva. Então, agradecer a quem está conosco até esse momento, aprendendo conosco, ensinando também. Então, que vocês possam ter obtido grandes aprendizados hoje. Eu aprendi muito, cada vez mais me interesso pelo debate da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Já venho ministrando uma disciplina com essa temática dentro da universidade e cada vez mais me interessa entender
colocar em prática a legislação, tudo que a gente precisa realmente ter à nossa mão e dentro do nosso processo formativo. Então, agradecer a todas e todas que tiveram conosco até esse momento e que nós aguardamos vocês hoje às 14 horas e que vocês possam trazer outras pessoas. A gente vai fechar às 12 horas o processo de inscrição. Nós já temos mais de 350 inscrições, o que para a gente é algo de muita alegria, muita felicidade, saber que estamos promovendo um evento com uma temática de interesse público e dizer que esse evento não é somente para pessoas, técnicos, estudantes e docentes da Unilab, é aberto a todo e qualquer professor, toda e qualquer pessoa que queira aprender conosco. Então, esse é o nosso convite. Então, bom dia a todos e a todas, e a gente se encontra já já às 14 horas. Agradecer aos nossos intérpretes, ao nosso funcionário Edgar, que esteve conosco aqui, para a gente poder realizar esse evento, que ainda que estejamos nessa pandemia, trabalhando de modo virtual, mas que isso não nos leve a perder o interesse pela nossa profissão, pela docência e pelos processos formativos. Então, obrigada e até já já, às 14 horas. Um abraço.